pessoal, tudo bem? Na aula de hoje é sobre o positivismo, dentro do assunto correntes sociológicas, ok? Bom, primeira coisa, o positivismo é considerado a primeira grande corrente da sociologia. Em razão disso, vamos dar uma olhada nas origens, da sociologia. A sociologia nasceu num contexto histórico que foi a primeira metade do século XIX, marcado pelo nascimento da modernidade capitalista, o nascimento da sociedade moderna capitalista. Ou seja, um contexto marcado pela industrialização, pela urbanização, pela secularização, um declínio relativo da religião, o avanço da ciência, marcado pela mobilização política popular, pela democratização, a pressão popular pela participação política, a expansão da economia de mercado, a economia voltada para o lucro, voltada para a acumulação de capital, a produção de mercadorias, portanto, voltada para o comércio, marcada pelo crescimento do proletariado, do trabalho livre assalariado, em especial da classe operária nas indústrias, e pela ascensão da burguesia ao poder político. A sociologia nasce nesse contexto. Então, ela nasce buscando explicar essas mudanças, a transformação da sociedade tradicional na sociedade moderna. Ou seja, tenta explicar esse processo de modernização, tanto seus aspectos positivos quanto negativos. E é uma coisa complicada, porque para nós hoje é mais fácil, olhando o que aconteceu na primeira metade do século XIX, tentar explicar, por causa da distância dos acontecimentos. Mas para quem vivia naquela época, era muito complicado. Então eles vão tentar explicar a dinâmica da nova sociedade, ou seja, da sociedade moderna ou industrial capitalista, e vão também propor soluções para os problemas encontrados. A sociologia vai tentar explicar cientificamente a sociedade, e essa ideia de querer explicar cientificamente a realidade, ela ganha um grande impulso no século XVII, no Ocidente, quer dizer, na Europa Ocidental especificamente, com a famosa Revolução Científica, que representou o nascimento das ciências da natureza, ciências naturais, como a astronomia e a física, levando a uma indagação racional dos fenômenos da natureza e desenvolvendo um método científico, baseado na observação desses fenômenos, na experimentação, da demonstração, da repetição desse fenômeno numa experimentação. Isso pressupunha o livre exame da realidade, quer dizer, você vai ter que analisar a realidade, não pode ficar limitado por preconceitos ou visões religiosas, o que representou um início, apenas o início, do declínio do conhecimento tradicional, baseado na religião e na visão sobrenatural. No século seguinte, no século XVIII, nós temos então o iluminismo, o movimento intelectual conhecido como iluminismo, que é considerado a matriz original das ciências sociais e do pensamento moderno. A gente pode falar que a modernidade, do ponto de vista cultural, ela nasce com a expansão do iluminismo. E a sociologia, ela é filha desse pensamento iluminista. Ele, por sua vez, iluminismo, é herdeiro da Revolução Científica. O iluminismo vai ter três características fundamentais que vão influenciar na sociologia. Primeiro, o racionalismo ou cientificismo crítico, quer dizer, a aplicação da razão, da ciência, da explicação científica à economia, à sociedade, à política e não só à natureza. Segundo, a crença no progresso, quer dizer, aquele ideal de construção de uma nova sociedade, um regime considerado melhor, mais avançado do que o regime atual e que iria, supostamente, assegurar a felicidade, o bem-estar e a liberdade para a maioria da população, se não para todos. E terceiro, a defesa da liberdade. Liberdade de pensamento, você poder desenvolver a ciência, liberdade política e liberdade econômica, que serão dois pilares desse novo regime. A sociologia, então, ela é herdeira dessa tradição iluminista de tentar explicar a realidade social de uma forma científica, assim como a Revolução Científica iniciou o processo de explicação da natureza, de uma forma racional, uma forma não religiosa. Ao mesmo tempo, o contexto em que nasce a sociologia foi marcado pela dupla revolução. Quer dizer, não necessariamente que a sociologia tenha nascido durante a dupla revolução, mas ela vai nascer com os desdobramentos dessa dupla revolução. Uma revolução econômica e tecnológica e uma revolução política e social.
A Revolução Econômica e Tecnológica foi a Revolução Industrial, que começou por volta de 1780, na Grã-Bretanha, e que é a base econômica e tecnológica da modernidade. E a Revolução Francesa foi uma revolução política e social e que é a base política da modernidade. Então vejam só, o iluminismo é a base cultural da modernidade. A Revolução Industrial, a base econômica, tecnológica da modernidade. E a Revolução Francesa, a base política da modernidade. A sociologia nasceu na França. Ela nasceu na primeira metade do século XIX. Então, dá uma olhada no contexto histórico da França nesse período. A França entre 1815 e 1850, pós-período napoleônico. Foi nessa época que começou a Revolução Industrial Francesa, atrasada em relação à Revolução Industrial Britânica. A Revolução Francesa havia se encerrado, a era napoleônica tinha acabado, mas continuava uma forte herança política dos ideais da Revolução Francesa, fossem os ideais mais radicais, moderados, né? O movimento contra-revolucionário, toda a experiência da Revolução Francesa continuava viva aí entre os franceses na primeira metade do século XIX. Foi uma época marcada pelo colapso da ordem napoleônica. A queda de Napoleão não foi só a queda do Império Francês no sentido do domínio francês na Europa. Foi a queda de uma ordem político-social doméstica da França que havia assegurado uma relativa estabilidade política e durante muito tempo a prosperidade econômica. Só que essa ordem desapareceu quando Napoleão perdeu o poder. O Império Francês, né, desapareceu também. Então a gente vai ter a construção de uma nova ordem, ou a tentativa de construção de uma nova ordem com a restauração da monarquia da dinastia Bourbon. A monarquia restaurada, ela tenta um compromisso com a nova ordem social, mas não conseguiu, sobretudo o rei Carlos X. O Luís XVIII, que foi o primeiro monarca restaurado, ele até conseguiu um certo convívio, mas o Carlos X, que era considerado muito conservador, reacionário, ele não teve jogo de cintura e esse compromisso ficou inviável. Resultado, o período foi marcado pela instabilidade e violência política, né? Inclusive com novas revoluções, a de 1830 e a de 1848. E foi nesse período que nasceu o movimento socialista na França, que aliás é o primeiro grande movimento socialista. E o período termina com a instalação da ditadura de Luís Napoleão, né, o sobrinho e herdeiro de Napoleão Bonaparte. Então foi nesse contexto, pessoal, que o primeiro... aí tem uma discussão se ele foi realmente o primeiro sociólogo ou não, tem uma discussão muito grande, mas a gente pode já perceber no pensamento desse intelectual, que é essa figura que vocês estão vendo aí no slide, o Saint-Simon, é um precursor da sociologia e mesmo do positivismo. Olha só a época em que ele viveu. Ele nasceu antes da Revolução Francesa. Quando a Revolução Francesa estourou, ele tinha quase que 30 anos. Né? Ele viveu a Revolução Francesa, viveu a época napoleônica, né? E morreu 10 anos depois da queda de Napoleão. Ele foi considerado por muitos um reformador social, que alguns chamam de socialista utópico. Ele não queria abolir o capitalismo, a propriedade privada, mas ele tinha uma preocupação em construir uma sociedade que também atendesse à demanda dos trabalhadores e eliminasse a pobreza. O pensamento dele foi chamado de industrialismo, porque ele percebe o impacto da Revolução Industrial, e olha que na época dele estava começando, no caso na França, mas já estava avançada na Inglaterra, na Grã-Bretanha. Então ele percebe que a indústria é o futuro. Se bem que para ele a palavra indústria ele era aplicada de uma maneira muito mais ampla do que a gente aplica. A indústria para ele era a capacidade de produzir alguma coisa, atividade produtiva, né? Incluía outras atividades não industriais. Mas ele estava fascinado com a indústria propriamente dita. Então ele pensava em reorganizar a sociedade baseada na industrialização. Vejam só, essa nova sociedade seria dirigida por uma tecnocracia, um poder de técnicos, de uma elite de industriais, de cientistas, de engenheiros, o pessoal mais capacitado para tomar as decisões mais adequadas para garantir o desenvolvimento econômico da sociedade e resolver os problemas sociais. Essa elite, então, iria fazer reformas, buscando o progresso, ao ideal iluminista, o fim da pobreza e o fim dos conflitos sociais. Na visão dele, a filosofia do último século, para ele o último século era o século XVIII, né? E a filosofia ele está se referindo ao iluminismo, foi revolucionária. E a do século XIX deveria ser reorganizadora. Ele influenciou um bocado o pensamento do Comte, que aliás trabalhou para ele, chegou a ser seu secretário. Vou fazer uma pausa aqui e vou continuar no próximo slide, ok? Até lá.